a gente vai ver derivada de funções implícitas, diferencial de uma função e, por fim, a relação da derivada ou da derivabilidade, a relação da derivada e da continuidade de uma função. Se uma influencia na outra, a função é contínua, então ela tem derivada, a gente vai verificar isso. Ela tem derivada, então ela é contínua, a gente vai verificar se uma condição implica na outra. Beleza? Então vamos começar pelas derivadas de funções implícitas. Então, basicamente, o que é uma função implícita? Uma função implícita é aquela que a gente não consegue isolar y facilmente. Na verdade, a gente não consegue isolar y. Uma função que a gente não consegue falar, y é igual a não sei o que lá de x. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente chama ela de implícita. E, geralmente, ela aparece na seguinte forma. Uma função relacionando x e y no lado esquerdo e geralmente um número no lado direito. Podendo mudar pouca coisa, não vai fugir muito disso. Mas, basicamente, no meio da continha, da regrinha lá no lado esquerdo, está envolvendo x e y ao mesmo tempo. Não está explícito y igual a tanto, certo? E se por mais que a gente manipule algebricamente essa equação, a gente não consegue isolar o y em função de x. A gente não consegue falar, y é só x quadrado, mas não, a gente não consegue fazer isso. Beleza? Quando que isso acontece? Geralmente quando a gente tem, por exemplo, polinômios de y. Por exemplo, tem lá x vezes y mais x, sei lá, x quadrado vezes y ao cubo. Então tem um polinômio de y. Tem primeiro y e depois y ao cubo. Em geral, essas coisas, quando acontece isso, a gente não consegue isolar o y. Quando a gente tem vários termos de y com graus diferentes, a gente não consegue isolar y, então a gente chama a função de função implícita. Lá para frente, no cálculo 1, a gente vai ver outros tipos de funções, daí elas não são implícitas, são funções que têm duas entradas mesmo. A gente joga uma coordenada x e uma coordenada y. Por enquanto, a gente só está vendo uma função de uma entrada, só de entrada x. Certo? Então, o que acontece? A gente vai ter que aplicar a regra da cadeia que a gente viu na última aula, certo? Para esse tipo de função. Lembrando que a y é uma função de x, então por isso que a gente vai usar a regra da cadeia, certo? E basicamente, uma forma resumida, ou o que o pessoal chama de macete para resolver, é o seguinte: tem a função que tem x e y, você deriva do normal, onde aparece y, você deriva normal como se fosse um x, e no final das contas você multiplica por y', que está feito a regra da cadeia. Então, digamos que eu coloco lá x vezes y ao quadrado, ou melhor, só y ao quadrado. Vou derivar y ao quadrado numa função implícita, vai ficar 2y, derivei como se fosse um x, né? X quadrado fica 2x, então eu derivo como se fosse x, fica 2y, e no final eu multiplico por y', então fica 2y vezes y'. Basicamente é isso, e é a regra da cadeia sendo aplicada. Beleza? Como eu falei na última aula, a regra da cadeia das regras de derivação é mais importante, é o que a gente mais aplica. Lógico, a gente aplica também bastante produto e quociente, mas regra da cadeia, praticamente toda derivada que a gente calcula, a gente está calculando uma regra da cadeia. Umas de forma direta, a gente nem percebe. Por exemplo, quando a gente calcula cosseno de x, a gente está tirando a derivada do x, que é 1, né, derivada de x1, 1 vezes a derivada do cosseno. Então, basicamente, é automático. Então, nem sempre a gente percebe, mas algumas a gente faz lá explicitamente, certo? Mas a regra da cadeia, toda hora a gente está resolvendo utilizando a regra da cadeia. Então, vamos começar nada melhor que começar com alguns exemplos. Fazer aqui, eu faço os 3 primeiros, vocês fazem os 3 últimos. Então, a gente tem aqui várias funções, certo? Que a gente não consegue isolar o y. Por exemplo, se a gente jogar aqui na letra A, vou isolar o y para ver qual é a função y de x, né? Jogo o x quadrado para a direita e vai ficar 4 menos x quadrado. Só que daí eu tenho que tirar o quadrado aqui, ó, porque aqui é o quadrado, passa para o outro lado como raiz. Só que sempre que a gente tem alguma coisa ao quadrado igual a outra coisa, a gente tem que lembrar que é mais e menos. Então ia ficar y igual a mais menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado. E aí, qual das duas funções que ela é? É a mais ou é a menos? Ou é as duas? Então fica aí a pergunta, certo? Quando a gente tem esse tipo de problema, não dá para isolar. A gente até conseguiu isolar nesse caso, mas qual das duas funções é a correta?
É a mais raiz quadrada de 4 menos x quadrado ou a menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado? Então, a gente não sabe, a gente não consegue identificar, certo? Então, não tem como calcular esse tipo de derivada, a gente não sabia qual das duas, a gente teria que ficar com dois termos de derivada. Por isso que a gente utiliza, então, as derivadas das funções implícitas, certo? Uma observação em geral, as derivadas das funções implícitas, aparece de novo o x e o y. Então vai aparecer isolado de um lado o y' e do outro lado vai ser uma função que geralmente envolve x e y, certo? Então a derivada também depende da própria y, ok? A gente vai ver depois aí, mais para frente, uma aplicaçãozinha bem básica, mas é que relaciona diretamente as funções implícitas. Geralmente, por exemplo, preço ou quantidade de produtos a serem produzidos para vender ou comprados, né? Ela geralmente se relaciona, diretamente é relacionado, né? Intrinsecamente é relacionado o preço com a quantidade. Então, em alguns tipos de modelo matemático você não consegue separar. A quantidade vai depender só do preço. Não, a gente tem uma relação direta entre os dois e a gente não consegue isolar um do outro ou outro do um, certo? Então, vamos primeiro aqui para a resolução do primeiro exemplo, que ele é mais básico, serve como parâmetro para a gente começar a comparar os demais. Então, a gente vai pegar aqui a letra A, certo? X quadrado mais y quadrado igual a 4. A gente quer calcular a derivada dessa função implícita, certo? Ou a derivada dessa equação. Mas lembrando que a gente quer saber a derivada de y, né? Não a derivada de x. A derivada de x, variável, é mais simples. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, deriva dos dois lados. Basicamente isso. Já que a gente quer derivar, deriva dos dois lados. Beleza? Aí, é só lembrar, segue as mesmas regras. Derivada de número é zero, derivada de x quadrado é 2x, certo? E aquilo que eu falei, quando a gente for derivar o y, deriva como se fosse um x e multiplica por y'. Eu acabei de falar essa derivada aqui, quanto que dá. Então, vai ficar derivada de x quadrado mais a derivada de y ao quadrado igual a derivada do 4, que é zero. Aí a derivada de x quadrado é 2x. A derivada do y quadrado, aquilo que eu falei, deriva como se fosse um x normal. Então, se fosse um x, seria 2x, né? Então, como é y, 2y. E no final, multiplica por y'. Só isso. Basicamente é só isso. Certo? Muito tranquilo. Aí o que acontece? Agora a gente quer saber quanto vale y'. Então, a gente tem que isolar y'. Primeira coisa, 2x que é positivo, pula para cá, fica negativo. Certo? Era mais 2x na esquerda, pula para a direita, menos 2x. Aí o próximo passo? O 2y não dá multiplicando e passa dividindo, certo? Então vai ficar y' igual a menos 2x sobre 2y. Corta o 2 com 2, então a gente tem que a derivada de y' é igual a menos x sobre y. Beleza? Aquilo que eu falei. No lado direito da derivada também vai estar relacionado x e y ao mesmo tempo. Beleza? A gente não consegue só y igual a só uma função de x. Não, a gente vai ter uma função implícita também, de x e y ali do lado direito da igualdade. O b é a mesma coisa, certo? Só que o b é um pouquinho mais complicado já, porque o b já envolve aqui, ó, x vezes y ao quadrado. Então, também, quando aparecer isso, tem que usar a regra do produto, certo? Vai ser a regra do produto aqui normal. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Beleza? E só quando derivar o y que a gente multiplica por y', tem que tomar cuidado com isso só. Então, como que fica? Primeira coisa, deriva dos dois lados. Ah, professor, mas você falou que tinha que ser igual ao número. Como eu falei, não necessariamente será igual ao número, mas aqui a gente pode ter uma igualdade de duas funções. O importante é que a gente não consiga separar, né, isolar o y em função do x. Basicamente, essa é a característica da equação implícita. A gente não consegue isolar y em função de x, certo? Não dá para colocar, isola y e fica só do lado direito, só fica x. Não tem como fazer isso. Beleza? Então, de novo, deriva dos dois lados. Então, o derivado primeiro, como eu falei, aqui vai ter que fazer uma regra do produto. E aqui não, aqui só derivar o y normal. Então, primeiro é x vezes y ao quadrado linha, mais 2y cubo linha. E aqui, daqui para baixo, já derivei, ó. Derivada de x é 1, menos 2 vezes a derivada de y. Derivada é como se fosse, como eu falei, deriva como se fosse x. Então, seria a derivada de x, né? Fica 1 vezes y'. Então, lembrando que sempre multiplica por y'.
Então, eu não coloquei 1 aqui, mas era 2 vezes 1 vezes y'. Beleza? Então, sempre que derivar y, coloca y'. Próximo passo agora, desenvolver a derivada aqui da regra do produto e desenvolver essa derivada do polinômio de y aqui. Então, regra do produto, como eu falei, derivado primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Lembrando, vai aparecer um y na primeira termo ali, então não multiplica por y', porque a gente não derivou o y. Então, derivado de x vezes o segundo y quadrado sem derivar, mais o x sem derivar vezes a derivada do y quadrado, certo? E eu já fiz a derivada desse daqui para cá. Então, é 2, faz a derivada do polinômio, desce o 3, e fica a base 3 menos 1, 2, beleza? Como se fosse derivada de x cubo, 3x quadrado. Só que como é y, no final das contas tem que multiplicar por y'. Basicamente isso, certo? Veja, toda hora que a gente deriva o y, a gente multiplica por y' no final, ok? Igual a 1 menos 2y'. Agora aqui é derivado primeiro, derivado de x, 1 vezes y quadrado. O y quadrado não foi derivado, então ele não vai multiplicar por y', mais x vezes a derivada de y quadrado, que a gente já calculou anteriormente, no slide anterior, que é 2y vezes y'. Então, ó, 1 vezes x quadrado mais 2xy, que é esse x aqui vem para cá, vezes y', igual a 1 menos 2y'. É só isolar o y', certo? E ver o quanto que vai dar. Primeiro, joga tudo que tem y' para a esquerda. Então, aqui, esse y quadrado pula para a direita, porque ele não tem y. Voltando aqui, a gente vai isolar y'. Então, tudo que não tem y' vai pular para a direita e o que tem y' vai pular para a esquerda. Então, esse y quadrado vai pular para a direita como menos y quadrado e esse menos 2y' vai voltar para a esquerda como mais 2y'. Então, tá aqui. Beleza? É só o lado de cá. Veja que tem uma setinha para indicar. Então, ó, 2xy vezes y' mais 2y'. Como tem y' nos dois termos, eu tiro ele em evidência. Do lado direito não tem mais y'. Então, eu tirei o y' em evidência. 2xy vezes y' dividido pelo só y' entra 2xy. E 2y' dividido por y' só entra o 2. Agora, para isolar o y', é só pegar esse termo que está multiplicando e passa dividindo. Então, o y' em si vai ficar 1 menos y quadrado sobre 2xy mais 2. Beleza? Então, esse já começou a complicar um pouquinho mais, a resolução foi maior. Beleza? Conforme aumenta a complexidade da função implícita, mais contas a gente precisa efetuar para chegar na resposta final. E já envolveu uma exponencial, piorou um pouco. Não muito, porque a gente sabe que a derivada exponencial é fácil, né? E elevado a x é a própria e elevado a x. O problema vai aparecer quando tem ali, ó, por exemplo, e elevado a y, que daí no final das contas tem que multiplicar por y'. Então, novamente, deriva o lado esquerdo igual ao derivado do lado direito. Novamente vai ter aqui dois produtos, né? Produto aqui e produto aqui. Então, regra do produto nos dois termos. Então, vai ficar a derivada da x vezes e elevado a y mais derivada de x vezes y, igual a zero. Então, tem que fazer derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Mais, daí no segundo termo, né? Derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Mover as duas regras do produto, como eu falei. A derivada do 3 já deu zero, a gente já continua repetindo o zero, não tem muito o que fazer mesmo. Beleza? Então, vai lá, derivada de x vai ser 1 vezes y, e na y, não está derivando, então não precisa multiplicar por y' ainda. Mais x vezes a derivada de e na y. Aí sim, tem que multiplicar no final por y'. Beleza? Mais a mesma coisa aqui. X' vai ficar 1 vezes y, não está derivando y, então não multiplica por y', mais x vezes y'. Então, quando é só y', né, é direto y' normal. Não tem que... Porque a derivada do y seria 1 vezes o y'. Então, vai ficar 1 vezes e na y mais x vezes... Lembrando-se, né, deriva como se fosse x, então a derivada de e na x é a própria e na x, vezes o y'. Beleza? Mais, esse é só do primeiro colchetes ali. Mais, a derivada de x, cai aqui a 1, vezes y, mais x, que não foi derivado, vezes a derivada do y, que seria 1, vezes y', então só o y'. Ok? Tranquilo também, não é nada
muito difícil. Um pouquinho diferente das anteriores, porque envolve uma exponencial, mas não é muito difícil. Só fazendo as continhas, 1 vezes y' é o próprio y', aí fica x e na y' vezes y', mais 1 vezes y é o y, mais com mais x vezes y', igual a zero, certo? Novamente, agora já calculamos as derivadas, basta agora deixar do lado esquerdo o y' e tudo que não tem y' vai para o lado direito. Então, esse e na y e esse y e só esse y, eles vão para a direita, eles vão com o sinal trocado. Beleza? Fica no lado esquerdo o x e a y vezes y' mais x y', certo? Para a gente colocar o y' em evidência. Então, ó, já coloquei aqui o y em evidência, fica x e na y vezes y' dividido só pelo y', fica x e na y. Mais no meio, né, mais x vezes y' dividido por y', fica só o x. Igual menos e na y, que era positivo, pulou a cerca, ficou negativo, mais y, pulou a cerca, ficou menos y. Beleza? E aqui agora é só dividir mesmo, para isolar o y', passa tudo que está multiplicando no y', dividindo. Y' fica sendo menos e na y, menos y, dividido por x e na y, mais x. Como eu falei, de novo, aparece a relação entre x e y no lado direito. Ela continua sendo implícita. Não dá para falar, não, y' só depende de x. Não, também depende do y normal. Então vai ficar, né, a derivada de x quadrado vezes y quadrado mais xy, desculpa, x seno de y é igual a derivada de zero. Não é zero, porque não é zero da derivada, né? É derivada do zero ainda, a gente nem derivou. Então, o próximo passo, aplicar, né, derivada do primeiro mais derivada do segundo. E aqui eu já coloquei direto. Então, a derivada de x quadrado, apliquei a regra do produto aqui, certo? Então, derivada de x quadrado vezes o y quadrado sem derivar, mais x quadrado sem derivar, vezes a derivada do x quadrado, do y quadrado, mais, daí a segunda derivada de produto. Derivada de x vezes seno de y sem derivar, mais x sem derivar, vezes a derivada do seno de y. Beleza? Igual a zero, que era a derivada do próprio zero. Aí aqui, derivada de x quadrado, sabe? Tranquilo, 2x. Então fica 2x vezes y quadrado, mais x quadrado. É aí que tem que tomar cuidado. Vezes a derivada de y quadrado. Derivada de y quadrado, 2y, vezes y'. Beleza? Então tá aqui, ó. 2x vezes esse y ao quadrado, mais x quadrado, vezes derivada de y quadrado, 2y, vezes y'. Ok? Mais do segundo termo. Derivada de x, 1 vezes seno de y, mais x sem derivar, vezes a derivada do seno. Lembrando que a derivada do seno é cosseno, mais cosseno, tá? Então, vezes a derivada do seno de y, que é o cosseno de y, vezes y'. Beleza? Tranquilo, ótimo. Agora, o que a gente faz? A gente deixa do lado esquerdo o que tem y' e joga para o lado direito o que não tem y'. Na verdade, aqui primeiro eu só fiz a distributiva e escrevi tudo. 2xy ao quadrado, mais 2. Aqui o 2 eu joguei para frente, o 2y, tanto faz a ordem, né? Então, 2yx quadrado vezes y'. Então, esse daqui, esse termo vai ficar na esquerda. Esse aqui já vai passar para a direita, porque não tem y'. Mais seno de y vai passar para a direita, porque não tem y'. Mais x cosseno de y vezes y'. Esse fica na esquerda, porque tem y'. Agora sim, antes de isolar, a gente joga o que não tem y' para a direita e o que tem y' fica na esquerda. Então, como eu falei, né? Ficou 2x, aqui eu só troquei a ordem, mas tanto faz, né? 2yx quadrado vezes y', que é desse daqui, beleza? Vem para cá. Mais x cosseno de y vezes y' vem para cá. Esse 2xy quadrado vem para a direita, fica negativo, que ele era positivo, fica negativo. E esse mais seno de y não era positivo na esquerda, vem para a direita, fica negativo. Beleza? Estou isolando aqui, montando uma forma para isolar o y'. Agora, o próximo passo, já que tem y' nesse primeiro termo, tem y' nesse segundo termo, eu coloco ele em evidência. Agora, a gente vai colocar o y', já que está aqui, y' aqui e aqui, colocar ele em evidência. Colocando ele em evidência, vai ficar como? Lá no lado esquerdo. 2xy quadrado vezes y' dividido só pelo y', só entra a parte que não tem y', só essa primeira parte aqui. Mais x cosseno de y vezes y' dividido pelo y', entra o x cosseno de y.
O lado direito não mexeu, né? Porque a gente só jogou eles isolados ali, os que não tem y'. Agora, para finalizar, o que tá multiplicando o y' passa dividindo lá do outro lado. Então, veja que o numerador é exatamente o que estava aqui, e só passei o que está dentro dos parênteses dividido. Então, essa aqui ela é um pouquinho maior, porque envolve trigonométricas e as potências de x. É rapidinha, vocês devem ter feito. Então, vai ficar aqui a derivada do lado esquerdo, derivada de y cubo mais y, igual a derivada de x sozinho, certo? Então, aqui a derivada da soma das derivadas, derivada de y cubo mais a derivada de y sozinho, igual a derivada de x, que é 1. Então, derivada de y ao cubo, então aqui faz a regra da cadeia. Então, fica 3y quadrado, como eu estou derivando um y, vezes y'. Ó, 3y ao quadrado, deriva como se fosse um x normal, então seria, se fosse x cubo, seria 3x quadrado, certo? Só que, lógico, colocando um y, vezes y'. Aí, derivada de y é o próprio y', igual a 1 que já foi derivado do lado direito. Aí, agora, os dois termos têm y', coloco o y' em evidência, fica y', né? Entre parênteses, 3x quadrado mais 1, igual a 1. Agora eu só passo dividindo aqui, bem tranquilo. Como eu falei, essa aqui é bem rapidinho. Se não me engano, achei até mais rápido que a letra A. Mesma coisa que a letra A. Daí passa, 1 sobre 3x quadrado mais 1, dividindo do outro lado. Tranquilo, rapidinho. Quando não envolve, não tem relacionamento direto, né, x vezes y, é mais rápido porque não tem que fazer regra do produto, nem regra do quociente. As multiplicações, aí elas começam a complicar mais. Certo? Mas quando é multiplicação só de polinômio também é tranquilo. O problema é quando envolve exponencial, logaritmo, trigonométrica, aí começa a complicar bastante, fica mais contas, né, para a gente efetuar. E o último exercício, a letra E, não, agora foi a letra E, né, a próxima é a letra F, que agora sim é o último. Envolve também uma trigonométrica. Só que tem que tomar cuidado, porque é um cosseno de y, o derivado do cosseno é menos seno, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, derivada do lado esquerdo igual a derivada do lado direito, certo? Então, fica a derivada de y, que é o próprio y', mais, aí eu coloquei entre colchetes porque tem que fazer a regra do produto aqui. Então, é derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, ó, derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais, na regra do produto é mais, né? Na regra do quociente é menos, então é mais, o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo, tá? Aí, continuando, agora efetuar as derivadas, né? Y' vai se manter, derivada de x, 1 vezes cosseno de y, mais x sem derivar, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de y. Como eu derivei daqui para cá, eu derivei a cosseno de y, então multiplico no final por y'. Ok? Agora aqui só tirando dos parênteses, né? Fazendo as distributivas aqui, as multiplicações, então fica y' mais 1 vezes cosseno, é o próprio cosseno de y. Aí, mais com menos x seno de y vezes y'. Novamente, o que tiver y' fica no lado esquerdo, o que não tem y' vai para o lado direito. Então, nesse caso, só o cosseno de y que vai para o lado direito. Porque aqui tem y' e aqui tem y'. Então, esses dois ficam já no lado esquerdo. Então, ficou y' menos x seno de y vezes y', e só o menos cosseno de y que veio para cá. Agora, tirem em evidência. Y' tem aqui e aqui, tirei em evidência. Vai ficar y' 1 menos x seno de y. E agora passa dividindo para finalizar, certo? Então, a derivada daquela função implícita ali é menos cosseno de y sobre 1 menos x seno de y. Beleza?